Vamos então ao que interessa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui é Pedro Esbiça, começando então mais uma semana com os nossos encontros. E eu encerrei na semana que passou, o nosso bate-papo sobre Deus é para Todos. Foram 9 encontros, se não me engano, sobre o livro em que eu trabalhei capítulos do livro do Yogananda, bastante interessante, uma temática que eu super curto. E agora vou começar uma série sobre depressão. Depressão, ela é sem dúvida uma área dentro da saúde mental que hoje vem sendo extremamente importante olharmos para isso, porque a incidência de pessoas depressivas aumentou bastante, decorrente das circunstâncias que nós estamos vivendo no mundo e também no Brasil. Então, toda essa questão que nós temos visto, pandemia, questão política, e o mundo parece estar virado de cabeça para baixo, tudo isso tem, obviamente, interferido na saúde mental, a saúde como um todo. E não seria diferente também em relação à depressão. O número de pessoas depressivas aumentou de forma muito significativa. Só no Brasil, a epidemiologia mostrava que a porcentagem de pessoas depressivas aumentou de 10% sobre a população brasileira para 13,9%. São mais ou menos 18 a 20 milhões de brasileiros hoje que sofrem de alguma forma sobre a depressão. Então, hoje no nosso encontro em específico, eu quero falar sobre a depressão, quero falar sobre a depressão maior, quero contextualizar a depressão dentro do aspecto neurológico, comportamental, e quero também, no final, trazer um artigo científico que trabalhou uma técnica específica, que é a meditação, sobre uma população de adolescentes, lembrando que os adolescentes, em específico, também têm sofrido de forma gigante com esse contexto que nós estamos vivendo. Então, se você está no Facebook, se você está no Instagram, eu peço que você compartilhe, sempre ajuda a ampliar a abrangência desse bate-papo, ok? Então vamos para a depressão, chamada também de o mal do século. Vivemos na literatura um tempo literário chamado mal do século, em que os escritores, principalmente, se suicidavam e tal, etc. E a gente vê então um contexto hoje, numa explosão dessa sintomatologia, dessa doença, desse conjunto de sintomas que podem comprometer de forma tão significativa a vida de uma pessoa. No mundo, são dados da Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, um levantamento feito pela Universidade Federal de Pelotas verificou que o número no território brasileiro subiu de 10% para 13,5%, em torno de 18 milhões de brasileiros. Então, um aspecto importante em relação à depressão é que ela não é necessariamente uma tristeza. A tristeza seria uma consequência, mas existe um aspecto central, depois eu vou falar também dos aspectos relacionados dentro do transtorno depressivo maior, mas de uma forma geral, mesmo não sendo um transtorno depressivo maior, dos fatores mais significativos, mais importantes, por assim dizer, dentro da depressão é a diminuição da sensibilidade ao prazer. E isso é algo catastrófico. Então, se a pessoa ela não consegue mais sentir prazer na sua realidade, então imagina você ter o que comer e não sentir prazer naquilo que você come. Imagina você estar do lado de alguém e mesmo assim não sentir prazer em estar do lado dessa pessoa. Imagina a sensação de culpa de você estar do lado de alguém que pressupõe-se que você ame essa pessoa e você simplesmente não sente. E esse não sentir não é algo filosófico, não é algo moral, mas é algo fisiológico. É óbvio que essa caracterização fisiológica ela é decorrente de circunstâncias que podem estar relacionadas ao aspecto cognitivo, que podem estar relacionadas a aspectos circunstanciais, que podem
ter aspectos hereditários, né? Obviamente a depressão ela tem um aspecto também que pode ser herdada. Então, se por exemplo os teus pais tinham depressão, você tem uma predisposição maior a ter depressão. Não significa que isso, né, fenotipicamente, que isso se manifeste, que essa característica genética se manifeste na tua realidade. Mas você tem uma predisposição. Eu já mencionei, a minha mãe tinha esquizofrenia, foi diagnosticada maníaco-depressiva. Possivelmente eu tenho uma predisposição à esquizofrenia, tenho uma predisposição à depressão, ela era maníaco-depressiva. Então, mas isso não significa que isso venha a se manifestar ou não. Isso vai depender então das circunstâncias propriamente no qual esse indivíduo está incluso. Mas um dos aspectos centrais, e que daí a tristeza, esse quadro de tristeza acaba se instaurando, é que a pessoa não sente prazer na sua realidade. Imagina você comer algo e esse algo não tem gosto de nada. Imagina você se relacionar com as pessoas, como eu mesmo citei, e você não conseguir abstrair prazer desse contato com essas pessoas. Isso, sem dúvida, leva a um empobrecimento da qualidade de vida dessa pessoa. Então, aspecto número 1, diminuição da sensibilidade ao prazer. Aspecto número 2, diminuição da energia. A pessoa normalmente ela não tem energia, ela não tem gás, por assim dizer, para fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Ela nem sabe muitas vezes mais o que ela gostaria de fazer, porque às vezes esse quadro ele vai se aprofundando tanto que a pessoa ela não tem mais prazer em fazer nada. E ela não tem motivação para fazer nada, porque mesmo ela fazendo alguma coisa, ela não sente prazer naquilo que ela está fazendo. Então isso vai criando esse conjunto de fatores ao redor dessa pessoa que leva a esse quadro sintomático que a pessoa não quer mais ir a lugar nenhum, que a pessoa ela não quer fazer nada, porque mesmo fazendo ela não consegue abstrair prazer disso. E infelizmente isso leva geralmente a uma má interpretação das pessoas, aqueles que têm que conviver, né, com uma pessoa com depressão, que de repente aquilo é uma fraqueza, sei lá, é uma fraqueza de caráter. Vai dar uma vassoura para aquela pessoa, vai, dá uma vassoura, tá com depressão, dá uma enxada para ele, vai, manda ele trabalhar. E isso é uma fala muito comum, muito normal, porque as pessoas não entendem a gravidade da depressão, não conseguem entender que a depressão não é somente um construto intelectual. Estou com depressão. Não, a depressão ela se internaliza e ela se torna fisiológica. É mais ou menos como se eu dissesse para uma pessoa que não consegue enxergar, eu dissesse para ela assim, para de besteira, vai enxergar, velho. Mas se a pessoa não tem os olhos, como é que ela vai enxergar? Ela não tem como enxergar. Então a depressão, ela cria um contexto neurológico e um contexto químico no cérebro que inviabiliza ela de sentir prazer, que inviabiliza que ela tenha energia para fazer as coisas e que potencializa a capacidade dessa pessoa em sentir dor. Ela sente muito mais dor do que uma pessoa que não tem depressão. O limiar de dor de uma pessoa depressiva é muito baixo, ela sente com facilidade dor. Então é uma vida cheia de dor, uma vida sem prazer e uma vida sem motivação. Mas vamos e convenhamos, né? Não vale muito a pena continuar vivendo dessa maneira. Então é preciso sim que nós possamos abrir os nossos olhos para essa crise relacionada à depressão, ou que a depressão tem causado na nossa sociedade, porque ela compromete gigantemente a vida daquele que a tem. Esse indivíduo, na sua qualidade de vida, na sua qualidade de relacionamento, na sua qualidade de coisas que faz, tem um comprometimento significativo. Então, não somente um aspecto cognitivo, é um aspecto fisiológico importante e que traz consequências drásticas para a qualidade de vida desse indivíduo. É claro que existe um gradiente, né? Um gradiente de intensidade dessa sintomatologia, desses sintomas. A pessoa pode ter sintomas muito severos, até mesmo uma ideação suicida, que seria um dos mais críticos, né? Inclusive, a literatura mostra que 10% das pessoas que têm transtorno depressivo maior
acabam se suicidando, é um número significativo. Então, sei lá, eu não sei exatamente, desses 18 milhões de indivíduos que têm depressão, quantos têm depressão maior, né? Transtorno depressivo maior. Mas destes que têm transtorno depressivo maior, 10% acabam, de fato, tirando a sua própria vida. Porque um dos sintomas é ideação suicida. Essa pessoa, ela pensa constantemente em morrer. Então, ela não vê prazer na sua própria vida, ela se sente extremamente culpada, eu já estou falando dos sintomas, né? E em algum momento ela pensa, pô, por que continuar vivendo? Qual o sentido dessa minha realidade? Entrando um pouquinho mais, então, dentro dos aspectos neurológicos propriamente, hoje com o imageamento cerebral, né? Imageamento cerebral por ressonância magnética. Quem não sabe, ressonância magnética é aquele aparelho que você deita, tem uma maquinha, daí você deita e você é levado então para o interior dessa máquina, e essa máquina ela consegue fazer o rastreamento da atividade cerebral em tempo real. Né? Você aparece lá, a máquina consegue ver propriamente quais partes do cérebro estão mais ativadas, menos ativadas. E por meio da ressonância magnética, o que verificou-se é que o indivíduo com depressão ele tem uma menor ativação no córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é essa área nobre do cérebro, né? Antigamente tinha quarta nobre, se eu não me engano. Já faz tempo isso. Quarta nobre que a gente sentava lá e daí tinha geralmente um filme, isso na Rede Globo há muito tempo atrás, né? Então você sentava, você ficava esperando, eu acho que era a quarta nobre. Então a área nobre do cérebro, por assim dizer, todas são importantes, mas uma das partes que mais nos caracteriza como seres humanos e tal, etc., que detém essas características específicas que são muito ligadas ao ser humano é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal ele tem uma redução de ativação no indivíduo que tem depressão. E o que isso provoca nesse indivíduo? O córtex pré-frontal está muito relacionado à tomada de decisão, está muito relacionado à capacidade de manter a atenção. Então, um indivíduo com depressão, normalmente ele tem um empobrecimento da sua capacidade de prestar atenção. Sabe aquele indivíduo que está ali, parece que ele não está em lugar nenhum? Ou então ele sente que ele está ali, mas ele não está de fato ali, ele está em algum lugar, ele está lá ruminando. E geralmente, ruminando, ele está revendo pensamentos negativos, ele não está ali de fato presente porque ele não consegue prestar atenção. Porque o cérebro dele tem menor ativação no córtex pré-frontal. Uma pessoa com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que é uma outra coisa, né? Ela também tem um prejuízo de ativação no córtex pré-frontal. Então, um dos aspectos neurológicos é que esse indivíduo ele vai ter uma menor ativação no córtex pré-frontal. Ele vai ter também uma menor ativação em um dos núcleos relacionados ao prazer, chamado de núcleo accumbens. Esse núcleo, ele é responsável, quanto mais ativado está esse núcleo, né, quando a gente sente prazer, a gente só consegue sentir prazer por conta da ativação desse núcleo. Tudo no cérebro, né, na sua fisiologia, nas suas funções, tem partes específicas que são responsáveis por comportamentos específicos, que são responsáveis por emoções, que são responsáveis por cognição. Não que isso funcione de forma fragmentada, não, funciona como um todo, mas existem partes que são mais relacionadas a determinadas circunstâncias. O núcleo accumbens é mais relacionado ao prazer. Então, um indivíduo que tem menor ativação no núcleo accumbens, nos núcleos accumbens, ele tem uma menor capacidade em sentir prazer. E esse é o caso da pessoa depressiva. Então, essa incapacidade, essa insensibilidade ao prazer se dá também pela menor ativação do núcleo accumbens. Então, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? É óbvio que é uma coisa vai gerando a outra. Então, por exemplo, de repente por um fator genético, mas por um fator circunstancial, e tudo isso vai predispondo aquele cérebro que vai se moldando à realidade e perdendo, por exemplo, a capacidade de ativar o núcleo accumbens. Então, perdendo a ativação no núcleo accumbens, essa pessoa vai manifestando mais sintomas de incapacidade em sentir prazer. Então, uma coisa vai levando a outra, vai atrofiando a ativação naquela parte. Mas sim, a pessoa depressiva tem menor ativação no núcleo accumbens. Uma outra parte que eles verificaram é uma menor ativação no hipocampo. E o hipocampo está relacionado principalmente à memória.
Então, sabe, o indivíduo que tem depressão e às vezes é assim, meu Deus, a minha memória está um lixo, o que aconteceu mesmo? O que aconteceu há 5 minutos atrás? Será que eu estou com Alzheimer? Porque, cara, eu não consigo lembrar nem o que aconteceu, sabe, aquela pessoa, uma coisa vai levando a outra, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue lembrar, assim, tipo, o que você falou mesmo? Tipo, é realmente algo muito sério que compromete a realidade dessa pessoa e no qual leva então a pessoa a se sentir culpada, se sentir inútil, assim, poxa, eu não presto nem sequer para prestar atenção, eu não presto nem sequer para lembrar do que aconteceu há 5 minutos atrás. Então, se a gente conseguir se colocar no lugar dessa pessoa, ou se você é essa pessoa, é importante que você compreenda que isso é decorrente de um quadro depressivo, que pode ter um gradiente maior, né, de intensidade ou um gradiente menor de intensidade. Beleza? Vamos à frente? Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Um outro aspecto, eu falei aqui das estruturas neurológicas, agora eu vou falar sobre a parte química, propriamente dito, que são os neurotransmissores. Então, um dos neurotransmissores mais importantes na nossa realidade, relacionado ao sistema dopaminérgico, dopamina é aquele neurotransmissor toda vez que eu, tá ligado, que tem alguma coisa que eu tenho a perspectiva de que eu vou fazer isso, agora eu vou sair, vou me encontrar com a galera, eu vou fazer alguma coisa, então a perspectiva de que eu vou sair, de eu lembrar a mim mesmo que eu vou sair daqui a pouco, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou, sei lá, eu vou tocar violão na casa de um brother, vai rolar vai rolar uma pizza, vai rolar um churrasco, vai rolar alguma coisa, então essa expectativa ativa o sistema dopaminérgico, e esse indivíduo, ele tem, obviamente, menor presença de dopamina no circuito responsável, o circuito dopaminérgico. E com isso, esse indivíduo, obviamente, ele tem menor expectativa ele não, tá ligado? A pouca presença faz com que esse indivíduo, ele não se anime. Tipo assim, a gente vai sair, a gente vai fazer tal coisa, nós vamos chegar lá e tal, bom, pá. E pra ele é tipo assim, então tá ligado? E não é que ele, moralmente, assim, ele não se importa com nada, ele não, cara, parece que ele nunca tá feliz com nada. Pô, a gente vai fazer uma excursão, a gente vai fazer um passeio bacana, final de semana, vai todo mundo. Pô, daí tu olha pro brother, ele tá com aquela cara de, sei lá, de quem dormiu mal, tá ligado? Mas não é necessariamente algo, um problema, né, uma incapacidade moral, por assim dizer. É que esse indivíduo, de fato, ele não tem os recursos químicos em termos de neurotransmissores que possibilite ele para sentir aquele bagulho tipo, cara, vamos para cima, bom, pá, vamos fazer acontecer, que legal, vamos sair, vamos passear, vamos para a praia. Ele não tem isso. Ele também tende a ter uma menor presença de noradrenalina. A adrenalina, ela é o hormônio e noradrenalina é o neurotransmissor. Então, a adrenalina, tá ligado? É um neurotransmissor extremamente importante. Quando por exemplo, eu já surfei, né? E muitas vezes eu entrei num mar lá, hoje eu não tenho mais surfado, mas muitas vezes eu entrei lá num mar que, tava grande, tá ligado? Então quando você vai dropar a onda, que você bota assim, você embica o bico, né? E você vai dropar aquela onda, se é uma onda grande, o coração dispara, tá ligado? E aquilo dá uma sensação de vida. Quando a gente, por exemplo, quando a gente vai se apresentar, quem gosta de dançar, por exemplo, né? Quando você vai subir no palco, aquela friaca, aquele frio na barriga, aquela coisa assim, meu Deus, por que eu fui inventar isso? Por que eu tinha que inventar de me apresentar? Meu Deus, eu vou sair correndo, eu vou fugir? Mas daí de repente você pega aquela energia, teu coração batendo, isso evidencia a presença de noradrenalina no cérebro. É a noradrenalina no cérebro que dá essa ligação, a pessoa fica ligada. Mas essa presença, ela é prazerosa no sentido de quando você se move com ela, é energia. Então a pessoa com depressão, ela tem menor presença desse hormônio e desse neurotransmissor importante, noradrenalina. Por isso que essa pessoa não tem, sabe, a posição clássica de um depressivo né? Eu poderia até perguntar, um depressivo normalmente ele está com o peito para frente, bom pá, cabeça para cima, ele fala mais rápido, ou normalmente uma pessoa depressiva tende a se curvar mais sobre si mesma, falar de forma pausada, é difícil até respirar, né? Então qual das duas circunstâncias? Possivelmente a segunda, né? Então geralmente a pessoa depressiva tende a ter
por essa menor presença de noradrenalina, essa menor presença de adrenalina, essa menor presença de dopamina, essa menor ativação do núcleo accumbens, essa menor ativação do córtex pré-frontal, isso traz um aspecto letárgico a essa pessoa. E também esse aspecto letárgico, ele é evidenciado pela maior presença de um outro neurotransmissor sedativo, chamado de GABA. Então, a presença maior de GABA potencializa ainda mais esse aspecto assim, cara, a pessoa às vezes parece um zumbi, parece, né? Às vezes parece assim que a pessoa não está ali, ela se arrasta, é pesado, é enfadonho, é doloroso. Como eu mencionei, normalmente um dos relatos de quem sofre de depressão, o limiar de dor é menor, a pessoa sofre dor nas juntas, tudo dói. É uma vida, é doloroso, a depressão é dolorosa. Eu já passei por momentos de depressão, já comentei aqui, mas em termos de episódio, né, na minha adolescência, queria me matar, meu melhor amigo tinha se suicidado, depois em vários episódios da vida, nas separações, né, já tenho 3 nas separações, então são eventos marcantes, em eventos onde eu perdi uma pessoa amada, né, minha mãe morreu segurando a minha mão, isso foi muito difícil. É claro que você tende a deprimir, certo? É até saudável, você passar pelo luto é importante, mas quando isso começa a se tornar algo que não termina, então a pessoa não consegue passar por aquilo, eu diria que até é importante no primeiro momento se permitir realmente, vai lá, sofre, chora, né? Uma separação, uma perda, faz parte do processo do luto. Mas se esse quadro ele persevera, então acaba se tornando então realmente um quadro depressivo. Onde o que eu estou relatando em termos neurológicos, em termos químicos no cérebro, esse padrão neuroquímico acaba se estabelecendo. E daí é muito difícil alterar, porque a gente não está falando somente de um único momento, de um processo cognitivo, a gente está falando de um processo neurológico que se estabeleceu, que pode ser revertido. Eu vou falar mais sobre isso no final. Beleza? Além disso, em termos de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado ao prazer, obviamente nós temos menos presença de serotonina e essa pessoa, então, ela pode reverter isso de forma química, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mais lá na frente. Então você pode tomar, por exemplo, um remédio que vai fazer a recaptação da serotonina. E nessa recaptação eu tenho uma maior presença, por exemplo, da serotonina dentro da fenda sináptica, que é onde rola a passagem do impulso elétrico entre um neurônio e outro, e a maior presença da serotonina, então, faz com que esses centros, por exemplo, onde existe a presença da serotonina, onde, por exemplo, o núcleo accumbens é um deles, fique mais ativo. Então eu vou ter quimicamente a indução desse centro para que ele funcione mais. E, neurologicamente é assim, você ligou lá, funcionou, tá ligado? Mesmo você pode promover esse tipo de ativação de forma comportamental. Por exemplo, se eu quero ter mais adrenalina no meu corpo, uma das coisas que eu recomendo é o banho frio. Porque o banho frio, principalmente a banheira de gelo, ela promove uma descarga de adrenalina. É impossível você ficar depressivo dentro de uma banheira de gelo. Eu sei porque eu já fiz. Não dá nem para respirar direito, você tem que se controlar lá dentro para conseguir pelo menos respirar. Então, uma das estratégias, né, já estou aqui me adiantando, fazendo aqui a spoiler das minhas recomendações, eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer uma banheira de gelo, mas banheira de gelo é, sem dúvida. Eu não tenho banheira de gelo. Cara, toma banho frio. Banho frio, numa menor proporção, tem também esse efeito adrenérgico, porque o corpo, né, agora está agora está calor de fato, estamos no verão, mas no inverno, e eu também no inverno, um pouco dos meus comportamentos, eu também não tomo banho quente, só tomo um banho quente por semana, todo dia eu tomo banho, só que daí eu tomo banho frio. Cara, a hora que aquela água fria bate no couro, é adrenalina no sangue, tá ligado? Então, sim, existem formas de nós promovermos uma maior presença desses neurotransmissores importantes sem necessariamente utilizar a parte química. Mas eu não desmereço a parte química. Já tive muitos pacientes que só conseguiam chegar no consultório para serem atendidos tomando remédio. Porque senão eles nem sequer vinham para o atendimento psicológico.
E no atendimento psicológico, a gente então ia movendo essas possibilidades comportamentais para que ele fosse então encontrando e conseguindo reagir na sua realidade para promover comportamentos que viessem a alterar esse quadro psicofisiológico. Mas, inicialmente, às vezes sim, a pessoa tem que ser medicada para que ela consiga pelo menos sair da sua cama, que ela consiga, sei lá, ter motivação suficiente para colocar seu tênis, colocar o seu sapato e ir até o consultório para que ela possa ser atendida. E daí, né, vai para frente. Depois, mais tarde, a gente pode fazer o desmame, a gente pode retirar gradativamente, né, com auxílio de um psiquiatra. Normalmente a parte medicamentosa ela é feita por meio de um psiquiatra. Beleza? Mas trazer um pouquinho aqui, principalmente de um dos principais transtornos relacionados à depressão, que é o transtorno depressivo maior. Lembrando que ele, para ser caracterizado transtorno depressivo maior, ele precisa ter dos 9 sintomas, pelo menos 5, sendo que os 2 primeiros têm que ocorrer, tá? E os 2 primeiros o que é? Primeiro, né, é humor deprimido na maior parte do dia. Então essa pessoa, aquela pessoa que ela já acorda cansada, ela já acorda sem vontade de fazer nada. E para sair da cama é aquele sufoco. Muitas vezes ela não sai da cama, né? Ela permanece na cama. A vontade é o quê? É de permanecer na cama, não ter que ter o esforço de tirar a coberta de cima de mim. É de permanecer ali, não quero encontrar ninguém, não quero fazer nada, quero ficar aqui na minha, só me deixem em paz. Muitas vezes é essa um pouco a ideia que ocorre na cabeça desse indivíduo, né? Uma delas, né? A culpa, sei lá, sentimento de inutilidade, mas sem dúvida essa pouca vontade, esse humor depressivo. O segundo, interesse ou prazer marcadamente diminuído. Já havia comentado sobre isso. Então, uma das coisas que mais caracteriza a depressão não é necessariamente a tristeza. A tristeza, ela é uma consequência, que é o primeiro que eu citei, humor deprimido, mas a incapacidade desse indivíduo em sentir prazer. Então, ele não sente prazer, obviamente não sentindo prazer, ele deprime, porque assim, tipo, o que vale a pena viver, né? Então, um dos pontos centrais, a pessoa tem dificuldade em sentir prazer. E por que ela tem dificuldade? Além de todos os aspectos ambientais que a gente possa elencar, sem dúvida também a estrutura neurológica, principalmente o núcleo accumbens, que é responsável pelo prazer. Pouca ativação no núcleo accumbens. Uma outra coisa que pode também ocorrer é perda ou ganho de peso. Então, normalmente a pessoa, como ela não sente prazer nem sequer em comer, ela acaba não tendo vontade de comer. E daí com isso ela pode perder peso de uma forma muito rápida e até que pode levar até um comprometimento da vida dessa pessoa. Então a perda de peso ou o ganho de peso é um dos fatores que dentro da clínica a gente observa. A pessoa perdeu peso muito rápido, a pessoa ganhou peso muito rápido, pode ser um sintoma relacionado à depressão. Ou então, em relação a ganho de peso, a pessoa está lá depressiva e ela passa o dia todo daí comendo chocolate, porque de alguma forma aquilo traz algum alívio para ela. O açúcar em si, ele é uma droga, né? Ele é uma droga potente. Então a pessoa, utilizando o açúcar, ela tenta utilizar o açúcar para aliviar um pouco essa sintomatologia e ela acaba então ganhando peso de forma exacerbada, o que traz outras consequências. Insônia ou sono excessivo. Interessante que muitas vezes o depressivo, ele até consegue dormir, ele dorme, mas daí ele acorda em algum momento e daí ele perde o sono e daí ele fica ruminando. Geralmente coisas ruins, ele fica antecipando coisas que podem acontecer negativas, então ele geralmente tem um quadro negativo, né? Ele se atém já por toda essa estrutura neurológica já comprometida, obviamente ele não consegue voltar e se ater a ideias positivas, a perspectivas de que ele gostaria de fazer alguma coisa, ele gostaria, sei lá, de fazer algo que desse prazer, porque nada dá prazer de qualquer jeito. Então ele fica cultivando, ele fica ruminando pensamentos negativos, então muitas vezes esse indivíduo ele até consegue dormir, mas daí às vezes ele acorda e daí ele fica pensando um monte de coisa ruim. E daí ele não consegue mais dormir. Ou então esse indivíduo ele entra num estado tipo de dormência que para ele o sono é uma forma de fugir da realidade. Então ele só quer dormir porque ali naquele sono, mesmo que seja desagradável, ele sabe que ele está fugindo, ele sabe que alguma coisa está realmente errada, mas ele de alguma maneira não tem que lidar conscientemente com o que está acontecendo com ele. E às vezes se torna mais
menos doloroso ficar naquele torpor e permanecer nesse profundo estado de sonolência. A pessoa também ela pode apresentar agitação e lentidão, interessantemente, porque ela tem a presença de GABA, né, que eu falei que faz a sedação. Mas o indivíduo, observaram também que indivíduos que têm, por exemplo, depressão, eles têm uma presença maior de glutamato, e o glutamato traz esse aspecto de agitação. A pessoa às vezes fica lá se mexendo toda, então ela tem irritabilidade, ela tem que está mais relacionada ao glutamato, mas ao mesmo tempo ela não tem motivação. Cara, é um manhaca o negócio é difícil realmente, é difícil, não é de graça que muitas pessoas, né, que 10% das pessoas com transtorno depressivo maior tiram a sua própria vida. Porque realmente é um quadro extremamente difícil de lidar e difícil de sair. Não impossível, mas difícil realmente de sair. Além disso, fadiga ou perda de energia, eu já havia citado, essa pessoa ela tem pouca energia ao seu dispor, mesmo porque ela tem pouca presença de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do opa, vamos para cima. Ela tem pouca serotonina. Serotonina é quando você corre atrás e você consegue alguma coisa, você tem a serotonina, então você conseguiu, você chegou, você conquistou, e daí você tem aquela descarga de serotonina, ou você abraça a pessoa que você ama e você tem... serotonina é o neurotransmissor relacionado ao prazer. Essa pessoa, então, por todo esse quadro, tem ainda um sentir-se extremamente culpado, sem valor, o que eu acho que é um dos sentimentos mais difíceis de nós lidarmos. É quando nós nos olhamos no espelho e de uma certa forma, não conseguimos nos valorizar. Quando eu não gosto daquilo que eu vejo no espelho, quando eu não gosto de mim mesmo, não me refiro somente à aparência física, mas quando eu não gosto de quem eu sou, quando eu olho no espelho e eu não gosto de mim mesmo, é muito difícil. E carregar esse sentimento de não gostar de si mesmo, ao mesmo tempo, na relação com o outro, então um sentimento de culpa, porque eu também não consigo corresponder, eu também não consigo produzir muitas vezes. Então tudo isso vai criando, vai exacerbando cada vez mais esse quadro sintomático e vai dificultando, a pessoa vai ficando quase como numa areia movediça, às vezes mais ela tenta se mover, mais ela vai se afundando. A habilidade reduzida de pensar ou se concentrar está relacionada à menor ativação do córtex pré-frontal, que está relacionada à atenção, então a pessoa tem menor ativação no córtex pré-frontal, ela não consegue prestar atenção. Muito semelhante ao indivíduo que tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então a pessoa com depressão, ela acaba importando um pouco da sintomatologia de quem tem transtorno déficit de atenção, porque ela tem pouca ativação no córtex pré-frontal. Não é assim, ela não quer prestar atenção. Então às vezes você vê lá a pessoa, parece que a pessoa está lá, tá morrendo, tá se morrendo lá, né? E você acha que, a pessoa, o cara não tem vontade de fazer nada, tá ligado? E a gente muitas vezes julga a pessoa, mas é que a pessoa nem sequer consegue prestar atenção. Então fica difícil realmente. E o nono sintoma, que é o mais grave, pensamentos recorrentes sobre mortes, pensamentos suicidas, sem um plano, tentativa de suicídio ou plano para cometer suicídio. Eu, infelizmente, eu já tive na minha prática, né, pacientes que tiraram a própria vida. É um sentimento muito difícil para todos os envolvidos, para o profissional, para a família. É uma das situações mais difíceis que um profissional da área da saúde, eu sou um psicólogo, pode lidar. É quando alguém que você estava atendendo tira a sua própria vida. E pode acontecer. E na perspectiva daí como terapeuta, né? Porque obviamente a gente tem essa ideia de que não, eu vou sempre conseguir ajudar. E às vezes não. É claro que eu tive êxito em muitos outros pacientes. Já trabalhei com pacientes terminais e tive muita felicidade em perceber, mesmo que pequenas melhoras, né? Um paciente terminal é uma população difícil também de trabalhar, mas da pessoa se sentir um pouco melhor, de você trazer um pouco mais de conforto. E, obviamente, já tive também pacientes, né? Vamos e convenhamos, que conseguiram, por meio de estratégias comportamentais, superar a sua depressão, de gradativamente ir organizando a sua realidade para
com algumas estratégias, eu vou praticar uma delas daqui a pouco, que habilita essa pessoa a ir trazendo uma maior ativação a partes específicas do cérebro que são importantes. Então, se existe uma atividade que aumenta a ativação no córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é uma das áreas mais importantes do nosso cérebro, então, se essa atividade traz ativação para o córtex pré-frontal e a pessoa que tem depressão tem pouca ativação, obviamente a maior ativação do córtex pré-frontal já traz uma melhora, por exemplo, na capacidade em tomada de decisão. A pessoa começa a ter um pouco mais de iniciativa, porque muitas vezes o depressivo ele não consegue mais nem tomar decisões, ele não consegue prestar atenção, então a pessoa começa a prestar mais atenção. E esse prestar atenção vai influenciando, por exemplo, o prestar mais atenção naquilo, por exemplo, que ela está comendo, ou que ele está comendo, e prestar mais atenção naquilo que eu estou comendo vai, por sua vez, ter um reflexo sobre o núcleo accumbens, que é o núcleo do prazer. Então uma coisa vai levando a outra, então eu tenho maior capacidade no córtex pré-frontal, maior capacidade em prestar atenção, maior sensibilidade àquilo que eu estou fazendo. Eu tenho na minha prática diária, eu como de forma, às vezes eu não posso, mas, por exemplo, hoje eu pude fazer isso, mesmo porque estou revelando aqui as minhas estratégias comportamentais. Eu como poucas vezes ao dia. Então, quando eu como, eu realmente tiro o tempo para isso. Já que eu não como 5 refeições por dia, eu como 2. Então, quando eu faço as minhas 2 refeições, para mim é um momento sagrado. Ali é quase como se o universo agora, para tudo, eu vou comer, tá ligado? Já que eu não tenho... Porque realmente eu não dedico tanto tempo como quem come, de repente, 5 refeições ao dia. Então, naquelas 2 refeições, e às vezes eu me alimento somente uma vez. Eu faço 2 porque eu não gosto de misturar o doce com o salgado, porque a digestão é prejudicada, blá. Mas enfim, então nessas 2, eu tô ali, velho, tô sentindo cada colher de arroz com feijão, cada mordida no pão, é uma viagem. Eu estou completamente ali focado naquilo. Não existe, esse é o meu treino, essa é a minha prática, não existe outra coisa naquele momento senão a comida. E quando você se permite, você presta realmente atenção naquilo que você está comendo, cara, você percebe nuances, é algo muito prazeroso. Né? A nossa existência ela pode ser extremamente prazerosa, mas se eu não consigo prestar atenção no que eu como, nem sequer estou ali, fica difícil sentir prazer. Você pode estar comendo lá a comida mais desejada do universo, mas se você não consegue prestar atenção naquilo que você come, você não está presente, é como se você estivesse em outro mundo, você não vai sentir prazer. Então, sem dúvida, uma das técnicas que mais pode auxiliar é a técnica que vem a potencializar a ação no córtex pré-frontal. E que técnica é essa, né? Então, quem me conhece sabe que eu trabalho bastante com a meditação, além, por exemplo, da banheira de gelo que eu acabei de mencionar, além de você, por exemplo, estar próximo a ambientes restauradores. Muitas vezes já tive depressão e fui dar um rolê, tá ligado? Ao invés de ficar lá no meu quarto fechado, trancado, assim, eu faço o esforço de sair do meu quarto, ir até uma área onde tem um espaço restaurador. A literatura mostra espaços restauradores, espaços que tenham verde, que tenha água, que tenha mar, que tenha azul, que tenha plantas. Eles têm um efeito sobre o sistema nervoso central. Nós estamos todos conectados com o ambiente, então se eu estou num ambiente restaurador, é como se eu estivesse tomando, um antidepressivo. Só que é um antidepressivo natural, porque aquele ambiente, aquelas frequências, a frequência do verde, a frequência do azul, a vibração do vento passando no meu rosto, o cheiro da flor, o cheiro disso, o cheiro daquilo, tudo isso dá um teco-teco lá e influencia o cérebro. É simples assim, tá ligado? Mas eu tenho que ter o esforço, obviamente, de repente puxar aquela coberta, né? Num dia de repente que esteja mais frio, e fazer o esforço de sair da minha cama. E eu já tive momentos em que eu não queria sair, né? Nas separações sempre são dramáticas. Então, de sair, de fazer um esforço, e depois quando eu tô lá, fiquei melhor. Fiquei de boa, ou voltei melhor do que eu fui, voltei mais animadinho, voltei mais, a cabeça ficou um pouco mais leve, ficou um pouco mais de boa. Então, sim, existem estratégias comportamentais. Espaços restauradores
é uma delas. Você se expor ao frio. Tem um holandês que ele passou por um evento muito dramático, no qual a esposa dele, ele é pai de 4, os filhos estão vivos e ele também está vivo, mas a esposa dele se suicidou. E ele só não se matou, ele disse, eu só não me matei porque eu tinha 4 filhos e eu tinha que cuidar deles. Mas com o suicídio da esposa, um dia ele estava na Holanda, né, tem aqueles canais e tal, e ele estava próximo a um daqueles canais e era inverno e estava muito frio. E ele disse que alguma coisa dentro dele disse que ele deveria entrar na água fria, na água do canal, que era praticamente quase zero. E ele entrou. E ele disse que naquele momento, aquela pressão que o gelo causa, ele não conseguiu nem sequer pensar. Tá ligado? É como se ele tivesse tido um gap. Por alguns momentos, ele parou de pensar. E isso trouxe um alívio. Depois, mais tarde, ele desenvolve vários estudos relacionados ao frio e como que o frio, de fato, pode ser utilizado como uma das estratégias para pessoas com depressão, não só depressão, ansiedade, pessoas, até no caso de esquizofrenia, eles têm utilizado o frio e têm tido um resultado interessante. Então, são algumas estratégias comportamentais que a gente pode utilizar. Falei de espaços restauradores, falei do frio, né? Eu tomo banho frio, eu não tomo banho quente. Tomo banho quente uma vez por semana, porque também acho que é importante, né? Assim como também de repente fazer uma sauna, eu acho que é bacana, mas eu priorizo o banho frio porque o banho frio tem um aspecto, sim, terapêutico. Às vezes eu estou triste, eu vou lá, aconteceu alguma coisa, passei por um evento, alguma coisa circunstancial, cara, eu vou lá e tomo aquele banho frio, tá ligado? E me sinto melhor. Por quê? Tem um efeito adrenérgico, né? Ativa noradrenalina, o cérebro fica ativado, fico mais ligado, ao invés daquela coisa assim, tipo, tá ligado, me arrastando. Então, banho frio, espaços restauradores, alimentação. Uma das coisas que é observada em clínica, por exemplo, se você é psicólogo, ou se você é psiquiatra, é que o indivíduo com depressão, normalmente ele tem problema no sistema digestório. Ou ele tem gases, ou ele tem diarreia, ou ele tem, constipação. A flora bacteriana, né? O bioma dele está comprometido, mesmo porque a gente sabe que dizem que é o segundo, dizem que é o primeiro cérebro, é o intestino, da onde provém os elementos que vão dar base à produção de serotonina, de dopamina. Então, o intestino desse indivíduo, o sistema digestório está comprometido. Então, esse indivíduo é batata. Se você estiver atendendo uma pessoa com depressão, pergunte sobre como é que está a alimentação, como é que está ir no banheiro, como é que você está, como é que está o teu intestino. Você vai ver que normalmente essa pessoa tem um comprometimento. Então, você se alimentar, existem alimentos, estou falando de uma estratégias comportamentais, que vão também interferir. O indivíduo que é depressivo, é interessante que ele coma alimentos que desinflamam. É importante que ele evite alimentos que inflamam, obviamente. É importante que ele tenha alimentos que vão nutrir essa flora, esse bioma. E esse bioma vai responder, e esse bioma vai começar a se conectar com o cérebro. E esse bioma vai influenciar o cérebro vai influenciar esse bioma. E a gente vai tendo uma melhora. Não é mágica, mas a gente vai mudando, por assim dizer, esse ambiente comportamental, ajudando esse indivíduo a lidar melhor com os sintomas da depressão, que exige um certo esforço, né? Você mudar a alimentação exige esforço, você botar um tênis e sair para ir para uma área verde, onde você tem a presença desse ambiente restaurador, exige um certo esforço, principalmente se você está depressivo, né? Porque a vontade de não fazer nada e você acha que nada vai ajudar. Essa já é uma assinatura, essa incapacidade em sentir prazer já é uma assinatura do quadro depressivo. Mas se você mesmo assim, você toma essa iniciativa, você vai contra esse gradiente de concentração, tá ligado? Então, muitas vezes, quando eu tenho depressão, já tive, se a minha mente está dizendo, não sai de casa, vai para o teu quarto, eu faço o inverso. Eu já me conheço e eu sei quando a minha mente está jogando contra mim. Então, se a minha mente está dizendo assim, não vai, não sai com a galera não, fica em casa, fica sozinho. Esse é um sinal que eu devo, então, ligar para a galera. Aí, galera, onde é que vai ser? Beleza, tô indo. Ou então a minha mente está dizendo assim, cara,
não vai dar um rolê, não vai dar uma volta na praia, não vai adiantar nada, vai andar na praia, não vai ajudar nada, não vai reverter o quadro de qualquer forma, blá blá blá. Então eu já sei, então eu devo ir para a praia. Então a pessoa vai aprendendo que ela tem sim que fazer um esforço, mas no momento em que ela faz aquele esforço, que ele faz aquele esforço, isso se reverte de forma positiva, ela tem um alívio, ele tem um alívio da sintomatologia e passa a se sentir melhor, obviamente. Agora, eu vou fazer a apresentação breve de um artigo internacional, onde se trabalhou então com uma técnica que é a meditação. Então a meditação é a técnica que faz esse aumento da ativação no córtex pré-frontal, que é essa área super importante relacionada à atenção, relacionada à tomada de decisão. Córtex pré-frontal é o poder. Então, entrando no artigo, tá? Vai ser bem rapidinho, mas só para evidenciar. Diz o seguinte, um artigo de 2014, publicado pela revista Child and Adolescent Mental Health, né? Criança e Adolescente, Saúde do Adolescente e da Criança, escrito por Catherine Ames, do Hospital de Londres, intitulado Inovações na Prática Cognitiva Baseada na Atenção Plena, Terapia para Depressão em Adolescentes. Os adolescentes, eles hoje, por essa relação tão profunda com a tecnologia, eles se relacionam, eles têm trilhões de amigos virtuais e muitas vezes pouquíssimos amigos não virtuais. E isso traz um empobrecimento nos relacionamentos. Isso traz um empobrecimento na presença de ocitocina, porque a ocitocina ela ocorre quando você toca as pessoas. Então, abraçar, por exemplo, é uma estratégia fantástica. Fantástica. Eu participei de grupos terapêuticos. Na Holanda, por exemplo, eu fiz uma formação e muitas pessoas carregavam uma placa pendurada no peito, tipo assim, I wanna hug. Eu quero um abraço. E geralmente essas pessoas que recebiam isso eram pessoas que, estavam com depressão. Se você quer melhorar a tua depressão, saia abraçando as pessoas. Você vai ter uma descarga de ocitocina. Então, os adolescentes hoje não se relacionam muito mais de forma presencial, se relacionam muito pela internet, mas a internet não tem a capacidade ainda de sair um braço pelo celular e lá e te dar um abraço, né? De sair uma pessoa, sei lá, e realmente te acolher, isso não dá para fazer pelo celular. Então, muitos adolescentes hoje sofrem por conta desse empobrecimento de contato de depressão. Beleza? Vamos em frente então, trabalho com depressão, meditação, feito em Londres, blá blá blá. Antecedentes, né? Ele fala aqui um pouquinho sobre a terapia cognitiva baseada na atenção. Terapia cognitiva com base na meditação, atenção plena. Demonstrou-se eficaz na prevenção recidiva da depressão em adultos, mas não foi aplicada anteriormente a adolescentes. Então, uma pesquisa que já foi aplicada com adultos, eles querem ver se vai funcionar também com adolescentes. A população, 10 adolescentes, sexo feminino e um adolescente do sexo masculino, idades entre 12 e 18 anos, participaram de tratamento para depressão, distúrbio de humor e ansiedade e outros sintomas. A intervenção, então, foi um grupo de Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é esse grupo que trabalha com a meditação, em específico, junto com a terapia cognitiva, de 8 semanas, foi adaptado para adolescentes. Como que eles mensuraram isso? Geralmente a mensuração ocorre no antes e no depois, né? Então você pega lá o grupo de indivíduos, você aplica uma série de instrumentos, aqui foram instrumentos psicológicos, o questionário de humor, o Child Response Style Questionnaire, eles também aplicaram o Penn State Worry Questionnaire, né? Questionário sobre preocupações, de humor, de sentimentos. Então eles aplicaram essa bateria no antes da intervenção de 8 semanas com a meditação e após 8 semanas. Também fizeram uma avaliação qualitativa. Na metodologia científica, a gente pode utilizar instrumentos de ordem mais quantitativa, que é o que eu acabei de falar, e também uma análise mais qualitativa. Normalmente, essa análise qualitativa ela é mais de interação, então é mais uma análise em campo. Você interage, o que eles chamam então de análise fenomenológica, interpretativa. Difícil a palavra. Vamos lá, vamos em frente. Os resultados mostraram o seguinte: os participantes relataram alto nível de satisfação com a intervenção em grupo. Então, cara, uma coisa que adolescente gosta é de estar com adolescente, tá ligado? Adolescente gosta de estar com adolescente. Ser humano gosta de estar com ser humano. Quando nós não gostamos de estar com ser humano, geralmente já é um indicativo. A pessoa começa a se isolar muito, já acende lá uma luz vermelha. Então,
Outro resultado, os dados do piloto, né, desse projeto, indicam reduções nos sintomas depressivos, os sintomas lá clássicos, né, vontade de não fazer nada, ganho ou perda de peso, incapacidade de dormir ou sono excessivo. Esses sintomas diminuíram nessa população, que foi mensurado. E, por último, que ele menciona aqui, mudanças positivas nas habilidades de atenção plena, qualidade de vida e ruminação. Ruminação sabe quando você fica lá, você fica pensando aquela coisa, pô, ele fez isso comigo, como é que ele fez isso comigo? Que sacanagem, sei lá, e você não consegue largar esse pensamento? É basicamente isso. Então, ruminar pensamentos negativos é muito prejudicial. E eles verificaram então que as pessoas que realizaram meditação diminuíram esse comportamento em ficar ruminando ideias negativas. Como conclusão, diz o artigo, observa-se evidências preliminares para o uso da Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Então, o artigo mostrou que sim, né? É um artigo com uma população pequena, 10 adolescentes, mas ele está dizendo, cara, deu boa, de repente valeria a pena pegar uma população maior, sei lá, 200 adolescentes e aplicar a mesma metodologia para ver se ela se replica numa população maior. Mas nessa população, 10 participantes, deu boa, o resultado foi positivo e, de fato, eu utilizo na minha prática, no que eu recomendo para os meus pacientes, né? Eu tenho pacientes, eu atendo numa clínica, e também na minha prática diária. Hoje, eu geralmente acordo muito cedo, isso é uma outra coisa, o ritmo circadiano, ele influencia também na nossa fisiologia, não vou entrar muito em detalhes, mas são várias coisas, são várias estratégias, mas dormir cedo é, sem dúvida, algo que regula o nosso corpo, que regula o nosso cérebro. Nós somos parte da natureza, apesar da gente achar que não, nós somos parte da natureza. Então a natureza, diminuiu a luz, tem uma interferência na natureza e nós somos parte disso, mas nós temos as luzes artificiais e a gente recria um ambiente artificial e tudo isso interfere de forma negativa. Se nós vamos nos aproximando e buscando mais essa forma mais natural de viver, assim, de dormir quando ficou escuro, de acordar quando ficou claro, né? O nosso organismo ele vai se regulando. Então não é que quando eu digo que é possível sim sair da depressão, não é mágica. São vários fatores e várias estratégias que vão aproximando essa fisiologia do seu estado natural. Nós não nascemos depressivos. Apesar de que sim, pode haver uma predisposição, né? Minha mãe tinha esquizofrenia, minha mãe era maníaco-depressiva, eu possivelmente na minha genética também carrego uma predisposição maior, mas não significa que esses genes eles vão se manifestar. Eles vão sim se manifestar se eu tiver todos desregulados, meu organismo está completamente desregulado, então ele começa, de repente, a manifestar essas características específicas. Mas quando nós adequamos a nossa fisiologia à natureza, a natureza é extremamente sábia. Nós vivemos essa tragédia, a tragédia humana é que por meio dessa mente que nós temos, a mente humana, nós nos distanciamos da natureza. Nós nos separamos, nos segregamos, criamos ambientes completamente artificiais, as cidades, vivemos presos dentro de uma selva de pedra. Estou sendo agora meio dramático, mas de fato a gente esqueceu que de repente para ser feliz basta tirar o tênis, vai dar um rolê na praia, ficar descalço, vai tomar um banho de mar, né? Se você não tem mar, eu tenho o privilégio de morar num lugar onde tem mar, mas se você não tem mar, vai andar na grama, que dá um efeito semelhante. Essa energia eletrostática que a gente acumula, que fica aqui, né, nessa frequência na cabeça, você descarrega, você fica de boa. Então são coisas simples, a gente não precisa de coisas complicadas para sermos felizes. A gente não precisa nem sequer se tornar alguém. Essa ideia que eu vou me tornar, tudo bem, eu posso ir lá, eu quero, né, tenho uma profissão, quero isso, quero aquilo. Mas, cara, fato é que nós já somos. E se nós pudermos nos sentir gratos pelo fato de nós já existirmos, de nós já sermos o que é algo fantástico, e nesse ser se permitir se integrar ao universo ao nosso redor, do qual nós fazemos parte, e se sentir conectado, parece um papo de louco, mas se sentir conectado com as plantas, se sentir conectado com as pessoas, isso dá sentido. Isso, sem dúvida, é uma das principais maneiras de, sem medicamento, você reverter, você superar um quadro depressivo. Beleza? Vamos fazer então
uma breve intervenção com a meditação e eu vou focar nessa meditação sobre o processo cognitivo. E é do processo cognitivo que muitas vezes esse quadro se estabelece, nessa ruminação de pensamentos negativos. Então, junto comigo, traga tuas mãos aqui na altura do teu umbigo, fecha os teus olhos, faz uma respiração um pouco mais profunda. Exala. Mais uma, inspira. Exala. E uma última, inspira e exala. Agora, olhos fechados, simplesmente permita todo e qualquer pensamento, sem julgar. E sempre que lembrar, traga a tua atenção e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas, como se fosse uma âncora, para que o teu barco da consciência não se perca. Então permita os pensamentos, não negue nada e gentilmente mantenha a tua atenção sobre a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Inspire, você sente, exala, você sente. E permita os pensamentos ocorrerem, sem lutar, sem julgar. Ah, esse pensamento é bom. Ah, esse não é. Ah, esse eu não quero pensar nisso. Não, simplesmente permita a ocorrência, como se você estivesse observando, sentado à margem de um rio, observando a água, o fluxo da água, né, passando. Esse fluxo são os pensamentos, então observe. Por mais desagradável que seja, por mais turbulenta que esteja a água, você está na margem. Observe. E sempre que lembrar, retorne e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Entrando e saindo. Só mais um segundo. Faça agora mais uma respiração um pouco mais profunda, diafragmática. Exale. Agora eu vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos. Então, a capacidade em observar, quando desenvolvida, ela vai criando um certo espaço. É como se eu conseguisse compreender vivencialmente que eu sou aquilo que observa o pensamento, e não necessariamente o pensamento. E nesse espaço existe uma certa liberdade. É como se você não fosse tragado pelos seus próprios pensamentos. É como se eu for fazer a analogia do rio, é como se você estivesse de repente até dentro do rio, você está lá, aquele turbilhão de ideias passando, ideias negativas, mas você está apoiado em alguma coisa. De repente você segurou lá numa raiz de uma árvore e aquele pensamento não te leva. Então aquela ideia catastrófica que vai dar tudo errado, você está até sofrendo a ação da ideia, porque a ideia está ocorrendo dentro da tua própria cabeça, mas alguma coisa em você permanece estável. Então você vai ganhando mais e mais estabilidade. E isso é fundamental dentro da depressão, para sair da depressão. É uma das vias, por assim dizer, de maior eficácia. E neurologicamente, né, eu falei aqui de um aspecto mais cognitivo, meio lúdico, mas de uma forma fisiológica, isso só é possível porque a meditação ativa o córtex pré-frontal, que é essa área poderosíssima responsável pela atenção, responsável pela tomada de decisão. Beleza? Tendo dito isso, quero agradecer demais a tua presença. Lembrando que eu vou fazer uma série agora, toda ela voltada para a depressão. Próxima quinta-feira, novamente retomo falando sobre outras coisas relacionadas à depressão. Se você tem interesse, convide outras pessoas, daremos continuidade a esse bate-papo. Um beijo bem grande no coração e vejo você na próxima quinta-feira, 8 horas. Tchau, tchau.